Nosso carro de viagem é um Santana Xangai, produzido na China por uma filial da Volkswagen. Essa abertura do país ao capital estrangeiro é apresentada pelos jornais ocidentais como uma prova de que o sistema chinês é capitalista. No final de 1986, os estudantes se manifestaram nas ruas pedindo uma maior democracia política, protestando contra a presença das multinacionais, principalmente as de origem japonesa. Mas, ao contrário do que ocorre no Brasil, na China a lei de remessa de lucros é muito severa. Por isso, até o momento, poucas empresas multinacionais mostraram interesse de investir no país. Os dirigentes chineses tentam atrair investimentos e tecnologia e argumentam: ao abrir nossa janela vão entrar moscas, mas não podemos ficar sem respirar. Mudou muito, né? Esses vídeos de 87 para agora. Isso foi o começo da transformação que a gente vê na China hoje? A rigor a transformação, assim, houve em 78 a mudança na agricultura, né? Sim. Quer dizer, o início da mudança na agricultura. A partir de 1980, foi aprovado em dezembro de 79 esse pacote de reformas. Aí entrou a partir de 80, começou a mudar. Você imagina o que é um país daquele tamanho, com aquela população, qualquer mudança leva anos entre a decisão né? E a prática. Então, a China começou a mudar de verdade, para valer mesmo, a partir dos anos 90. Quer dizer, durante os anos 80 ela foi engrenando para isso, né? Tanto é que a gente visita muitas empresas, eu levo muitas comitivas de governos, de empresas do Brasil lá, aí você chega lá, quando é que foi fundada essa empresa? Em 97, em 95, em 93, em 2000. Sim. Então são empresas... Jovens empresas, mas né? bota jovem nisso, quer dizer, Então foi, na verdade, uma explosão, porque num período de 10, 15 anos você teve praticamente o surgimento da maioria das empresas. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? A velocidade com que as empresas crescem, as escalas de tudo na China, né? Por exemplo, uma das empresas que eu visitei, na verdade, duas empresas que eu visitei, uma foi iniciada em 95, que é a Bike Photon, que ela começou com 3.800 funcionários, uma fábrica, hoje ela tem 9 fábricas, um centro de desenvolvimento, tem 44 mil funcionários. Começou quando, você falou? 95. E ela, no ano passado, ela produziu 630 mil veículos e o programa de produção para esse ano é 720 mil veículos. Então, assim, e a outra é a BYD, que começou como fabricante de bateria para celular, em 96. Tudo bem, e hoje tem 6 fábricas, 29 mil funcionários e produziu 520 mil veículos. E é líder mundial em carros elétricos. Algum paralelo no mundo? Eu acho que não tem. Nesse curto espaço de tempo, né, não existe empresas. Aqui, as empresas que produzem esse tipo de escala de produção, que são as 4 líderes de mercado, elas levaram 30 anos, 40, 50 anos para chegar nesse patamar. Então, se falar que uma empresa chegou em 15 anos... E são 21 marcas de automóveis, só para falar de automóveis, porque é uma coisa mais... 21 marcas... Não precisa ir longe. Falando de automóveis, em 1990, a China praticamente não tinha automóveis, né? A produção dela era residual. Até o Santana ainda. Em 1990. E no ano passado a China se tornou a maior produtora e a maior consumidora de automóveis do mundo. Em 20 anos. 20 anos. Ela saiu de praticamente nada para... Agora, o que você ia falar da camarilha que você fez assim, mais ou menos? Essa questão da chamada camarilha dos 4, quer dizer, o que houve ali? Em 75, 76, o Mao Zedong já estava, né, com uma idade bastante avançada, estava com problemas de saúde, e ele acabou morrendo em agosto de 76. Então, nesse período, o que estava acontecendo? O Deng Xiaoping, que é aquele tampinha, né, o poderoso, ele conseguiu, nesse período, começar a voltar a se articular, digamos, entre aspas, pela direita do partido. Sim. E a outra esquerda do partido, que estava meio que entrando em desgraça por causa todo mundo estava cansado da Revolução Cultural, isso já era o final da Revolução Cultural, havia um cansaço, havia já os efeitos, digamos, colaterais do processo, negativos. Então havia um embate político dentro do partido enorme,
pelos rumos da Revolução, pelos rumos da China. Imagina o pau que era aquilo ali, né? O principal líder estava doente, um que estava afastado, que era o Deng Xiaoping, que estava voltando, estava se rearticulando, e a Revolução Cultural indo para o vinagre. Então, imagina o que ele chamou a atenção na questão do contexto. O contexto era um contexto extremamente... Do ponto de vista prático, esse grupo que liderou a tentativa de manter a Revolução Cultural, manter a guinada pela esquerda e tal, eles perderam. É isso. Perderam, e como um deles era um cara ligado às Forças Armadas, era um importante dentro da hierarquia militar, os caras tiveram que dar um chega para lá neles, né? Então, basicamente é isso. Houve uma derrota política que podia desdobrar em derrota, numa repercussão militar para a coisa. E eles, obviamente, era tudo que eles não queriam naquele momento, era que a coisa descambasse. Mas a população não era a favor dos 4 ou da Revolução? Quer dizer, estava cansada de uma maneira geral ou ainda havia focos assim, de resistência? Veja, quando a gente fala população, lembra que nós estamos falando de na época, quase 1 bilhão de pessoas. Então não dá para saber. Não é a população. Na verdade, havia o quê? O pessoal mais ligado ao processo político, havia um cansaço, né? Um cansaço grande. Havia uma pressão econômica violenta, porque a situação econômica da China era muito ruim, né? Enfim, o principal líder estava fora de combate, e aí? Então, nessas horas... Os 4 foram julgados, entre eles a mulher do Mao, né? Uma delas, né? A viúva da época, né? A viúva da época estava entre eles. E houve realmente aquela reversão da condenação à morte, virou prisão perpétua, e os outros 2 foram condenados por 20 anos de prisão. Olha, eu não me lembro, sinceramente, eu acompanhei bem na época o processo, eu não me lembro agora qual foi o resultado. A alteração depois, porque eles simplesmente sumiram, né? Do ponto de vista político, eles sumiram do cenário, né? Que era o que eles queriam. Na verdade, o objetivo da condenação era esse, botar eles numa geladeira para sair do cenário. Eles perderam totalmente o poder político, né? Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Pequim, a capital, tem perto de 8 milhões de habitantes e apresenta numerosos prédios em construção. Nas grandes cidades, é visível o esforço para erguer habitações e substituir as residências envelhecidas e arruinadas por novas residências que garantam moradia digna. As avenidas largas nos fazem lembrar de Brasília. O turismo interno é intenso e também é forte o movimento de visitantes estrangeiros. Aí está Pequim, vista de longe, do alto, da colina do Palácio de Verão. Chongqing, às margens do rio Yangtze, é uma cidade que lembra Salvador. Só que Chongqing é sujeita a nevoeiros e inundações. Este é o marco da maior enchente. Xangai, a maior cidade da China e uma das mais populosas do mundo, tem 13 milhões de habitantes. Em Xangai se concentra boa parte das indústrias chinesas. Foi em Xangai que nasceu o Partido Comunista Chinês, fundado no ano de 1921. Também foi lá que ocorreu um dos maiores massacres já registrados pela história. Após a Revolta Popular de 1927, o ditador Chiang Kai-shek mandou fuzilar cerca de 100 mil pessoas. A movimentação é frenética no porto de Xangai, no rio Huangpu, próximo da desembocadura do rio Yangtze. O porto tem 25 quilômetros de extensão. E Xangai, exemplo assim da pujança econômica da China, tudo isso. Agora, o resto do país vai bem? Tanto quanto Xangai? Bom, eu não tive a oportunidade, como o Milton, de conhecer uma boa parcela da China, mas existe, eles mesmos admitem, né, dessa concentração na porção leste do país e ao longo do Vale do Yangtze, né? Uma concentração muito grande, uma desigualdade muito grande. Aliás, esse é um dos fatores que chama atenção, né, de que os padrões, né, de vida, qualidade de vida que existe nessas cidades grandes
né? Lógico que eles agora estão enfrentando outros problemas, né? Poluição, trânsito, né? Inflação, etc., né? Mas a qualidade de vida, digo, material, é bem diferente, bem desigual, né? Chega a ser, eu vi os dados de salário, chega a ser coisa de 5 a 6 vezes a diferença de salário que existe entre o que é praticado no leste com o que é praticado nas áreas centrais, no sul do país, né? Então, essa é uma diferença muito gritante. A se considerar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Milton, do PCC, o partido lá com seus milhões de militantes e tudo isso. Agora, milhões. O que é que restou, assim, da linha mestra ali? Milhões, né? O que é que restou da linha mestra do PCC na China de hoje? Olha, eu não diria o que restou, ao contrário, eu acho que eles estão vivíssimos, atuantes, continuam dando a linha, continuam... Eu vou dar alguns exemplos interessantes, que a gente pode até... Não dá para comparar aqui com o Brasil, porque no Brasil nós não temos nada parecido, mas assim, de qualquer forma, é interessante para a gente ter como parâmetros, né? Todos os dirigentes, em todos os níveis, eu volto e meia, vou encontrar alguém lá, aonde está? Ah, está fazendo um curso. Ah, está fazendo um curso. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou lá há 15 anos direto, né? Pô, que diabo esses caras vivem fazendo tanto curso, né? Quer dizer, eles têm Pra você ter uma ideia, para entrar no PCC, é diferente daqui que tem um inchaço partidário, né? Sim. Lá não, lá é um vestibular. Lá não é? Não, lá não é. Ao contrário, lá é elite. Quem consegue entrar é quem tem que ser, olha, eu vejo a garotada, por exemplo, que se esforça, faz os exames, não sei o quê, para entrar. Eles fazem uma peneira. Por quê? Porque eles podem se dar o luxo, né? Num país que tem essa população, eles podem escolher o que tem de melhor. Sim. E eles realmente formam quadros. Eu conheci muita garotada que hoje está aqui no Brasil, está em outros países, aprenderam línguas, fizeram faculdade. Vou citar mais um exemplo. Nós tivemos lá o contato com o ministro da Ciência e Tecnologia. Esqueci o nome dele agora. Duvido que você falasse. Mas o ministro... lembrar, né, a pronúncia dele. Mas, enfim, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele foi para a Alemanha, né, há não sei quantos anos atrás, foi para a Alemanha, foi para a universidade, fez mestrado, doutorado, trabalhou por 10 anos na Audi. E fizeram assim, ele e retornou para a China e hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, um cara que tem uma visão. Não, mas é importante essa formação, porque quadros, isso, né? A gente vê em tudo quanto é canto. Em todas as áreas. Não só ministros, você vê isso nas empresas, nas universidades. A China desenvolveu... Agora, então, a gente só um parênteses, está lá, né, num dos ideais do Mao, que era manter o espírito, que a juventude conhecesse o espírito revolucionário. De certa maneira, isso se mantém, então, não é? Ou não? Veja, toda vez que a gente fala de China, a gente tem que estar atento às contradições e a coisa da dialética, né? Você tem ali não tem uma China, não tem uma... Então, eu sempre fico com medo de falar algumas coisas e o pessoal pegar aquilo ali e achar que vai generalizar. Então, assim, você tem um processo na China hoje extremamente confuso para nós. Por quê? Porque da China para fora, ela é extremamente capitalista. Da China para dentro tem o capitalismo, mas ao mesmo tempo tem uma disputa intensa para tentar melhorar a vida de toda a população. Se você pegar o plano quinquenal, se você pegar o 12º plano quinquenal, que foi aprovado agora em março desse ano, que vai até 2015, né? O central é a questão da concentração de renda, da distribuição de renda, de melhorar o nível de renda. É questão central para os caras. Mas isso, se você pegar nos outros planos, era também. Quer dizer, eles continuam, melhorar a vida, não dá para ter essas desigualdades todas. Mas isso é um negócio assim de país. Sim. Então você imagina uma economia daquele tamanho, com 6 trilhões de dólares, a segunda maior economia do mundo, que está se movimentando para haver uma desconcentração. Agora, isso não é pacífico. Tem briga de poder, eu leio, quando eu estou lá, eu leio. Eles brigam entre eles porque o pessoal do leste não quer que vá recurso lá para o oeste. Não existe a menor possibilidade de ter outro partido político. Existem outros partidos políticos na China. Quantos?
8, 10, eu não sei, mas existem outros partidos. Tem ministro que nem de partido político não é. É que o Partido Comunista ele é muito hegemônico, ele é muito dominante. Com essa quantidade de militantes. Isso, mas é importante saber o seguinte, quer dizer, você tem hoje um processo que está mudando na China. Toda a China está em mudança. Nada você pode dizer, tal coisa é assim. Não, está em transição. Então está em transição o Partido Comunista, está em transição as regras do jogo. Por exemplo, até há 2 ou 3 anos, há 3 anos atrás, o imposto de renda sobre as empresas estrangeiras era 15% e sobre as empresas chinesas 25%. Aí houve uma briga que durou 13 anos do parlamento chinês para mudar isso. E mudaram. Então, em 2008 foi aprovada a nova legislação trabalhista, que os advogados brasileiros que estão lá disseram, olha, estamos ferrados, que é mais rigorosa do que no Brasil. Né? Então, as coisas estão mudando, só que muda muito rápido. E as liberdades individuais? Essa é uma discussão mais complicada ainda, porque assim, quando a gente fala em liberdades individuais, eu sempre tomo cuidado com esse tipo de coisa, que eu digo, bom, liberdade individual de que segmento de classe? Né? Porque se você pegar o povão não tem nem, aqui no Brasil, não tem nem liberdade de mobilidade, não pode nem ir para outro lugar, né? Na prática é isso. Aí, lá na China, quer dizer... Teoricamente tem liberdade. A gente conversa com o pessoal, bom, existe censura? Existe. Existem diferenças de... Agora, é outra cultura. Eu sempre digo, olha, gente, quando a gente vai para a China, não tem nem bom nem ruim, é diferente. Se você já chegar carimbando, eu fui já com gente daqui para lá, que os caras chegam já botando no defeito nas coisas. Que eles falam constantemente da história da sociedade harmônica, né? E que isso não só como um valor de governo, mas é um princípio confucionista que eles usam e que é incorporado pela população, né? Então, em todo momento, eles falam, sabe, eu não diria como, assim, você ignorar os conflitos, mas, enfim, existe uma coisa de conciliar interesses, né? E existe, você estava perguntando sobre o Partido Comunista, todo mundo cita os planos quinquenais de desenvolvimento e que tem essa coisa da inclusão, né, da sociedade harmônica. Então, esse valor, o tempo inteiro é mencionado por qualquer pessoa. Então, faz parte do dia a dia de todo mundo. Exatamente. Em qualquer circunstância. Você andando nas ruas, você não percebe, né, que você não se dá conta dessa, vamos dizer, pretensa repressão às liberdades individuais. São pessoas que aparentam, pelo menos no leste, né, aparentam estar felizes porque estão prosperando, né, e é isso que o governo quer mesmo, que prosperem, que incluam, que gastem, e isso seja o motor do desenvolvimento. Vamos ouvir um pouquinho de música? É com você, Carlinhos.